do Enem, que tratam desse tema. As duas primeiras são fáceis e a última ela é uma questão bastante difícil, certo? A primeira já está sendo projetada aí, ó. A primeira já está sendo projetada aí. Então, vamos dar uma lida, que caiu no ano de 2017, essa questão. E o que é que ela nos diz? Ela nos diz assim: os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. O gráfico ilustra a situação representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo durante um congestionamento. Então, como vocês podem observar aqui nesse gráfico, ó, o eixo X, ele representa o tempo, certo? E o eixo Y aqui representa a velocidade. E a pergunta que ele nos faz é o seguinte: quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então, uma pergunta relativamente fácil, né? Quanto tempo o veículo permaneceu imóvel? Ora, amiguinhos, para um veículo estar imóvel, o que é que tem que acontecer? Nós aprendemos lá na física, né? E também sabemos do nosso dia a dia que para que um veículo ele esteja imóvel, sem movimento, é necessário que a velocidade dele seja zero, tá certo? E aí, quando nós observamos aqui, ó, no eixo X, no tempo zero, a velocidade não é zero, né? No tempo 2, a velocidade, olha só, está sendo tipo 3 aqui, ó. Entre o tempo 3 e o tempo 4, a velocidade é como se fosse aqui 1,5. E aí, se vocês observarem, ó, entre o tempo 6 e o tempo 8, a velocidade está sendo zero, certo? Isso significa que esse móvel está parado entre os tempos 6 e 8, ou seja, 2 minutos. Então, quantos minutos o veículo permaneceu imóvel ao longo do intervalo de tempo total analisado? Então, tipo de questão que você não perde nem tempo com o cálculo. Isso nos anima, né? Porque nos lembra que no Enem também tem questões fáceis. Quando são fáceis mesmo. Quando são médios, aí a gente já começa a sentir a pressão. Agora, amiguinhos, quando ela vem difícil, é pesado mesmo, tá certo? Então, essa é a nossa primeira questão. Creio eu que todos vocês entenderam, não é verdade? O que é que vocês me dizem aí? Só um sinalzinho de ok, por favor. Sim, né? De boa, né? Maravilha. Então, as coisas fáceis nos animam, né? Vamos para a próxima agora. A próxima também ela é fácil, só que não tanto quanto essa, certo? Essa próxima questão. Nela a gente precisa fazer cálculos, fazer continhas. Tá aqui, ó. Aqui foi do Enem de 2016. Então, ele diz o seguinte: a fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela Organização Mundial de Saúde, OMS, tabelas de altura, né? Também adotadas pelo Ministério da Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz gráficos com curvas, apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS. O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto de interseção entre o comprimento em centímetros e a idade em mês completo e ano da criança.
Então, aqui nós temos o gráfico. Vamos só olhar o gráfico antes da gente continuar a leitura. Observem aqui, amiguinhos, que aqui no eixo X, ó, aqui eu tenho a idade, certo? Você tem aqui, ó, nesse ponto que eu estou marcando o meu mouse, dá para enxergar, né, o meu mouse? Acho que se der o zoom aí, vocês enxergam bem. Bem aqui nesse ponto, ó, nessa linha aqui, representa 3 anos. A criança com 3 anos. Aqui, ó, 3 anos e 2 meses, 3 anos e 4 meses, 3 anos e 6 meses, 3 anos e 8 meses, 3 anos e 10 meses, e aqui representa 4 anos, ó, essa linha aqui, ó. Certo? Aí aqui, 4 anos e 2 meses, 4 e 4 meses, 4 e 6, e bem aqui representa 5 anos. Aqui no eixo Y, nós temos o comprimento, né, a estatura dessa criança em centímetros. Como vocês podem observar aqui, ó, 80, 85, 90, 95, 100, 105 e assim por diante, certo? E aqui você tem esse, por exemplo, esse P97, ele representa essa linha aqui, ó, tá? Esse P85 representa essa linha aqui, P50 representa essa linha, P15 representa essa e assim por diante. Ok? Então vamos dar continuidade à nossa leitura. Então o que é que ele nos diz? Ó, uma menina aos 3 anos de idade tinha a altura de 85 centímetros. Então essa é a nossa primeira informação. Uma menina aos 3 anos de idade tinha a altura de 85 centímetros. Então, isso nos convida a irmos lá para além dos 3 anos. Ó. 3 anos de idade. Ó. Cadê o 85 centímetros? Está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Onde eu estou colocando meu mouse, como vocês podem observar. Então, uma menina aos 3 anos de idade tinha a altura de 85 centímetros. E aos 4 anos e 4 meses, sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva P50. Vamos localizar 4 anos e 4 meses. Olha só, 4 anos, tá? 4 anos e 4 meses, bem aqui, ó. 4 anos e 4 meses, essa linha bem aqui. Ele fala que ele chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva P50. Então, onde é que está a curva P50? Observe aqui, ó, a curva P50, essa daqui, ó. Ele está nesse ponto aqui, ó. Nesse ponto, quando você olha para a vertical, para o eixo Y, você vai perceber que corresponde exatamente a 105 centímetros de altura, tá? Então, quando ela tinha 3 anos, ela estava com 85 centímetros, e agora, com 4 anos e 4 meses, ela tem 105 centímetros, certo? 105 centímetros. E a pergunta que ele faz é a seguinte: qual foi o aumento percentual da altura dessa menina descrito com uma casa decimal no período considerado? Então a pergunta é: qual foi o aumento percentual? Né? Você já sabe aqui que do 85 para o 105, você sabe a altura comum, né? Que é uma diferença de 20, né? Então, você tem que pensar esse 20, assim, esse 20 corresponde a quanto por cento desse 85? Entendeu? É assim que você precisa pensar. Ficou clara a interpretação para a gente fazer as contas ali? Ou não? Deem um sinal, por favor, para que a gente... Se ficou clara a interpretação, repetir, né? Certo. Então, veja bem, ó. Aqui, nós temos no eixo X a idade, certo? Ó, 3 anos, 4 anos, 5 anos.
aqui são 3 anos, que é aqui, ó. Quando ela tinha 3 anos, ela tinha exatamente uma altura, por exemplo, de 85 centímetros. Ele fala também que quando ela tinha 4 anos e 4 meses, que é aqui, ó, nesse lugarzinho onde eu estou colocando o mouse, ela estava com uma altura que chegava lá no P50, nessa curvazinha P50. Como a gente pode observar aqui, é o P50, bem aqui. Então, 4 anos e 4 meses. Quando você olha para o eixo Y, ele vai corresponder a 105 centímetros. Certo? E aí, a pergunta que ele faz é qual foi o aumento percentual, que variou de 85 centímetros até os 105 centímetros. E aí o Alex já deu a resposta, aumentou 20 centímetros, ou seja, cerca de 23,5%. É uma questão fácil, né? Aqui você poderia tentar. Veja bem, é um tipo de questão que, infelizmente, não dá para fazer só pelo que a gente acha, né? Porque tem muitos números próximos, né? Ó, tem 23, tem 21, tem 19. Então, porque tem muitos números próximos, é importante a gente sentar e fazer o cálculo. Mas eu já vi que muitos aqui já perceberam a lógica, né? Tem pessoas dizendo aqui, ó, que é só usar uma regrazinha de 3, né? É verdade, só usar uma regra de 3. E também o Alex já encontrou o resultado aí. Vamos botar aqui, ó. Deixa eu botar para vocês verem. Então, assim, esse cálculo muito simples, você tem duas maneiras de pensar, né? Uma delas é você pensar assim, 85 centímetros está para 100% e 105 está para x. E depois você calcular a diferença. Ou então, né, você colocar 85 está para 100%, assim como 20 está para x, que você já encontra o resultado de cara, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 85 centímetros, ó, está para 100%, assim como, por exemplo, 105 está para x. Lembrando que você também poderia colocar aqui, no lugar do 105, colocar 20. E ao fazer isso, você já encontraria o resultado direto, tá bom? Vou colocar como sendo 105 para a gente fazer esses cálculos aqui. Então, 85 sobre 105 é igual a 100 sobre x. E aí, meios por extremos, nós teremos aqui, por exemplo, 85x igual a 105,00. E aí, x é igual a 105,00 dividido por 85, certo? E aqui, você realiza a divisão normal. Aqui eu preferi fazer assim, para te dar uma dica de alguma situação que às vezes pode te ajudar numa divisão. Às vezes não, mas às vezes sim. Eu não sei se nesse caso aqui seria uma boa ideia, mas, por exemplo, eu noto que aqui aparece 85, né? Se eu multiplicar esse número por 2 e esse número aqui por 2 também, aqui embaixo eu vou ter, por exemplo, 170. E aqui em cima eu vou ter, por exemplo, 21
0,00, certo? Então, eu tentei vir por esse caminho só para te mostrar que você pode utilizar esse tipo de artifício aqui em alguns tipos de divisão. Ao invés de você só dividir, como a gente geralmente faz, simplifica por um número, você também pode multiplicar. Com qual objetivo? Para que você encontre talvez um número mais fácil, certo? De realizar aquela divisão. Eu não sei se nesse caso vocês preferiam fazer essa divisão como ela está aqui, ou se achariam interessante uma divisão onde tem zeros, ó. Porque onde tem zeros, você pode cancelar, por exemplo, um zero com zero. E a conta já fica mais, né, ó, já fica uma continha mais simples, né, ó. Aparentemente fica mais simples. Quando você realiza essa divisão, por exemplo, 21 por 17 cabe 1, né? Aqui vai sobrar 4, não é isso? 17 por 21, 4. E aí eu baixo um zero. 40 por 17, 2, né? 2 vezes 17, 34. 34 por 40, 6. Baixo um zero, tá? 60 por 17 cabe um 3. 3 vezes 17 vai dar quanto? 3 vezes 17. 17 vezes 3. 3 vezes 7, 21 vai 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. 51. 51 para chegar no 69. Acrescenta um zero e uma vírgula. 90 por 17, 5. 5 vezes 17. Então aqui você já pode, como ele pede só até a terceira, até a primeira casa decimal, você já pode parar a sua divisão aqui, ó, sem precisar continuar, certo? E aí esse camarada aqui, você faz o que com ele? Ó? Você vai simplesmente subtrair do 85, então 123,5, aliás, do 100, menos 100. E aí você vai ter aqui 23,5%, que foi como o Alex chegou rapidinho, né? Só que o Alex foi por um caminho mais rápido, né? Então, eu preferi vir por esse caminho aqui, só para mostrar isso aqui para vocês, ó, que numa divisão, às vezes você não precisa só simplificar por 2, ou simplificar por 3, ou por 5. Você também pode multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, para tornar aquela fração uma fração melhor de realizar uma divisão. Tá entendendo? Certo? Então, esse era o objetivo dessa questão aqui, de eu ter vindo por essa linha de raciocínio aqui. Então, nós temos aqui que houve um crescimento de 23,5%. Vocês entenderam, pessoal? Querem fazer alguma pergunta, alguma observação? Vocês conseguiram entender? Deem um sinal, por favor. De boa, né? Fácil nessa questão. Agora vamos para uma questão realmente difícil, viu? Vamos para uma questão realmente difícil. Precisa que você seja um bom leitor, um bom intérprete para entender a questão, né? Não é uma muito simples essa nossa próxima questão, certo? Então, vou projetar aqui na outra tela, certo? Olha só. Questão do Enem 2016. Questão do Enem 2016. Questão, eu achei ela muito difícil. Foi difícil até de entender a lógica dela. Ela tem muitos detalhes, sabe, pessoal? Vamos aqui, ó. Vou tentar ler. Vamos tentar ler e você vai ver se você sozinho conseguiria entender também. E aí eu vou mostrar para vocês qual é a ideia dela. Então, diz o seguinte, a distribuição, tenta se concentrar. A distribuição de salários pagos em uma empresa pode ser analisada destacando-se a parcela do total da massa salarial, que é paga aos 10%, que recebem os maiores salários. Isso pode ser representado na forma de um gráfico formado por dois segmentos de reta, unidos em um ponto P, cuja abscissa tem valor igual a 90, como ilustrado na figura.
ordenados de forma crescente pelos valores de seus salários, e no eixo vertical tem-se o percentual do total da massa salarial de todos os funcionários. Aí ele explica um negócio aqui, é uma informação muito interessante. O índice de Gini, que mede o grau de concentração de renda de um determinado grupo, pode ser calculado pela razão A dividido por A mais B, em que A e B são as medidas das áreas indicadas no gráfico. Certo? Então, aqui nós temos o gráfico, tá bom? Que nós vamos analisar com muita calma. Aí vamos ver aqui o restante do texto. Vixe, em todo canto está travando, então talvez seja o meu, né? Meu celular, né? Minha internet. Aí diz, a empresa tem como meta tornar seu índice de Gini igual ao do país, que é 0,3. Para tanto, precisa ajustar os salários de modo a alterar o percentual que representa a parcela recebida pelos 10% dos funcionários de maior salário em relação ao total da massa salarial. Para atingir a meta desejada, o percentual deve ser. Veja bem, gente, que questão complicada, né? Assim, para entender um texto muito subjetivo, né? Eu recomendo que, após você ver essa solução aqui, você tente ler novamente a questão, tá? Eu vou te explicar qual é a ideia dela todinha e resolver com vocês. Mas eu sugiro que você tente refazer, porque esse tipo de gráfico aqui, gente, ó, ele não é que ele cai muito, assim, muitas questões, mas esse modelo de gráfico, ele é um modelo de gráfico curioso, que às vezes o Enem pode gostar dele, viu? Que é um gráfico que vai medir áreas, né? A área de cima e a área de baixo, certo? Ok, então vamos entender essa questão. Vamos para lá que eu vou tentar desenhar ela para você. Eu deixei ela mais ou menos organizadazinha para ver se fica fácil a compreensão. Olha só, eu deixei até um pouco aqui os passos bem organizados para a gente auxiliar na nossa interpretação. Eu coloquei aqui uma situação para ver se nos ajuda a entender essa ideia dessa questão, certo? Olha só, eu fiz aqui esse desenho. Esse triângulozinho pintado de azul, aqui, ó, representa a área A, tá? E esse triângulo, e essa região aqui de branco, que não é um triângulo, que na verdade, se você notar, ó, tem um triângulo aqui embaixo e um trapézio aqui do lado, essa região branca aqui todinha representa, né, essa área B, certo? E aqui eu coloquei um valor aqui, eu criei, só para que você entenda a lógica que está por trás de um gráfico desse tipo, certo? Você deve observar que aqui na horizontal, certo? Aqui no eixo X vai te dizer a porcentagem da população. E aqui no eixo Y vai te dizer a porcentagem do capital que aquela população detém, certo? Então, esse tipo de gráfico ele é muito comum quando você está analisando desigualdades sociais de um lugar, de um país, de uma empresa, concentração de renda, coisas desse tipo. Então, vamos analisar aqui o significado desse gráfico. Olha só. Esse gráfico aqui está me dizendo o seguinte, ó, que até 90% da população, até 90% da população, eles concentram, os 90% de uma população, concentra, por exemplo, 60% da renda, certo? E, por exemplo, esses 10% que ficam aqui, ó, esses 10% que ficam aqui entre o 90 e o 100,
corresponde exatamente a esses 40% dos bens que eles detêm, certo? E aí, o que é que você vai perceber? Esse ponto P, ele é um ponto que vai variando aqui em cima dessa linhazinha, ó. E à medida que esse triângulo azul ele vai aumentando, significa dizer que a concentração dos bens, a maior parte da concentração dos bens é na mão de poucas pessoas. E quanto menor esse triângulozinho azul, certo? Mais os bens estão bem distribuídos. Então, eu coloquei aqui essa situação, só prosseguindo ainda na ilustração. O mesmo triângulo, a mesma situação, eu coloquei com o P descendo, só para a gente visualizar aqui. Ó. Observa, ó, que o triângulo já foi aumentando um pouco, né? E aí, ó, eu coloquei aqui, por exemplo, 90% da população, ó, concentrando 50% do capital, certo? E, por exemplo, os outros 10% concentrando 50% do capital, tá certo? Notem que o triângulo está aumentando, né? E, portanto, significando que a concentração de renda nas mãos de poucos está aumentando. Ou seja, a desigualdade social está aumentando, certo? Eu já aumentei um pouco mais o gráfico para você imaginar isso, ó. Então, o triângulo aqui, ó, né? Ele aumentou muito esse triângulo, o ponto P que estava aqui em cima foi descendo, ó, né? O que é que isso significa? Que a concentração de renda, a maior parte do capital, está nas mãos de pouca gente, desses 10%, ó, certo? Como você pode perceber aqui, 80% está nas mãos de 10% e 10% nas mãos dos 90%. Então, esse é o significado desse tipo de gráfico, certo? Que não é um gráfico fácil de se ler. Mas, indo para a nossa questão, ela fala para a gente de uma certa empresa, né? Ela fala para a gente de uma certa empresa que tem lá seus funcionários e eles querem o objetivo deles é tentar fazer com que haja igualdade de rendas. Aliás, igualdade não, que diminua a desigualdade, certo? Que diminua o número de desigualdade de renda entre o cara que ganha mais e o cara que ganha menos. E para isso existe um coeficiente chamado de índice de Gini, certo? Índice de Gini. O que é o índice de Gini, de acordo com o que ele define no nosso problema? O índice de Gini entre a área do triângulo azul, certo? Realizado pela área total da figura. Como assim, João? Por exemplo, ó, olhando para essa figura aqui, ó. Quando você pega essa área desse triângulo azul e tenta dividir por essa área total aqui, ó, entendeu? Que é o azul mais o branco. Essa divisão te entrega o que nós conhecemos como o índice ou coeficiente de Gini. E esse índice ou coeficiente de Gini nos ensina o seguinte, que quanto mais esse resultado ele dá próximo de 1, significa que existe uma grande desigualdade, ou seja, uma grande concentração de renda nas mãos de poucos. E quando ele se aproxima de 0, né, tende a haver uma certa igualdade, uma menor concentração de renda nas mãos de poucos, certo? E aí, quando nós olhamos para a nossa questão lá, ele não nos dá esse ponto aqui, ó. Ele nos dá exatamente essa estrutura aqui. Esse gráfico nos dá essa estrutura aqui. Ele nos diz que, ó, que tem 90%, só que ele não nos diz, por exemplo, quem é esse pontozinho aqui, ó. Né? Aí ele dá esse triângulo. Com ele a gente percebe que tem algumas coordenadas conhecidas, como 0, 0, 100 e 100. Então, esse ponto P tem coordenadas 90 e alguém que eu não sei, ó. Eu chamei de Y. Bem aqui. Certo? Certo, mas o que é que na questão ele está atrás? Na questão ele está atrás de saber, ó, qual vai ser essa porcentagem aqui, ó, de concentração nas mãos dos ricos, certo?
Está atrás de saber qual é essa concentração que tem, essa porcentagem aqui de bens nas mãos dos 10%, entendeu? Para que esse coeficiente de Gini se iguale ao coeficiente de um país, que é 0,3, que é o que ele diz. Então, se você observar no problema, ele diz assim, ó, que esse coeficiente de Gini, A dividido por A mais B, precisa ser exatamente 0,3, certo? E aí, você aqui faz uma proporçãozinha simples, ó. E antes de você fazer essa proporçãozinha simples, aqui, ó, você é convidado a observar um detalhe, ó. Essa área desse triângulo todinho aqui, ó, a área desse triângulo todinho, se você observar, ela é exatamente 5.000. Por quê? Porque esse pedação aqui, essa base é 100 e essa altura é 100. 100 vezes 100 dá 10.000. Como é um triângulo, dividido por 2 é igual a 5.000. Né? Então, o A dividido por A mais B precisa ser igual a 0,3. Só que eu já mostrei para você que a área azul com a área branca ela é exatamente 5.000. Certo? Então, eu faço essa proporção, ó, e eu concluo que a área azul ela é exatamente 1.500. Certo? E aí a área B, consequentemente, é 3.500. Só que o que vai nos interessar é essa área azul. Por que que essa área azul vai nos interessar? Porque, como eu disse para vocês, o meu objetivo é encontrar esse negocinho aqui, ó, certo? Se eu encontrar esse comprimento aqui, ó, se eu encontrar esse comprimento aqui, tá? Então, eu vou conseguir encontrar esse pedacinho vermelho aqui. Então, para encontrar essa alturazinha y aqui, ó, que eu coloquei coordenadas 90 e y, o que é que eu faço? Eu vou usar alguns conhecimentos que eu já tenho adquirido em outras disciplinas. Por exemplo, eu tenho ali um triângulo, deixa eu voltar aqui novamente. Eu tenho aqui um triângulo de vértices 0, 0, 100, 100 e 90 e y. E eu consigo calcular a área desse triângulo através desses vértices, não consigo? Consigo sim, ó. E existe uma regrazinha que eu calculo a área do triângulo pelos determinantes, ó. Por exemplo, 0, 0, 100 e 100, por exemplo, 90 e y. Não sei se vocês se lembram, mas a área de um triângulo eu posso encontrar usando o módulo do determinante dividido por 2, né? Então, aqui esse 0, 0 você pode repetir aqui embaixo, ó. E aí, ó, aqui dá 0, 100 vezes 0, 0, aqui 100y, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 9.000, só que negativo, né? E aqui dá 0. Então, esse nosso cálculo do determinante nos entregou 100y menos 9.000, tá? De área, tá certo? Só que aí esse negócio tem que ser positivo, né? Esse negócio tem que ser positivo. Então, isso aqui eu vou dividir, por exemplo, por 2. Eu vou colocar aqui dentro de módulo, dividir por 2. E isso aqui é a nossa área, tá? Só que eu já sei também que a área do nosso triângulo, aqui que eu combinei com vocês, a área azul, ela vale 1.500, que é a área do nosso triângulo. Então, esse valor aqui, eu pego ele e igualo aos 1.500 da área azul. Certo? E agora eu realizo essa conta. Ó. Tá aqui módulo de 100y menos 9.000 igual a 3.000. Certo? Eliminando o módulo, eu tenho 100y menos 9.000 igual a mais ou menos 3.000, né? E aí eu terei aqui 100y igual a mais ou menos 3.000, né? Mais 9.000, certo? E y vai ser igual a mais ou menos 3.000 mais 9.000 dividido por 100, certo?
Então, aqui eu tenho duas possibilidades para esse 3.000, ele ser positivo ou ele ser negativo. Então, 3.000 mais 9.000 dá 12.000. 12.000 dividido por 100, né? Cancelo os zeros. Daria 120. A outra possibilidade é ele ser negativo. Menos 3.000 com 9.000 daria 6.000 dividido por 100, né? Que daria 60. Aí, quando a gente olha para o gráfico, a gente percebe, ó, que ele precisa ser os 60 e não 120. Por quê, né? Que ele precisa ser os 60. Porque o nosso gráfico vai até o 100, ó. Tem esse ponto aqui é 60. Se esse ponto aqui é 60, significa que esse y é 60%, certo? Então, esse pedacinho aqui, ó, precisa ser quanto? 40%, certo? Esse pedacinho precisa ser 40%. Então, a resposta dessa questão é exatamente isso. Esses 40% estão concentrados nas mãos dos 10%. Então, é a questão que eu sei que você achou difícil, eu também achei muito, né? Aí você precisa